Então vamos lá? Você sabia que mais de 8 estados brasileiros e centenas de municípios estão descumprindo a lei e não pagam o piso mínimo aos professores da rede pública? E que o Supremo Tribunal Federal, na última semana, tomou uma decisão que pode levar esses entes públicos à justiça? Eu sou Renato, advogado da Castro Advocacia, e hoje eu vou te explicar uma diferença fundamental que quase ninguém fala. O que é o pagamento proporcional do piso, que é legal, e o que é simplesmente não pagar o piso, que é ilegal. E também vou mostrar como isso afeta os professores aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil. Fica até o final, porque tem informação aqui que pode levar anos de salário para dentro do seu bolso. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é o piso salarial do magistério, porque existe muita confusão sobre isso. A Lei 11.738 de 2008, conhecida como Lei do Piso, estabelece um valor mínimo nacional que todo professor da rede pública de educação básica deve receber. Em 2026, o valor foi fixado em R$ 5.130,63 para uma jornada de 40 horas semanais. Preste bem atenção nessa última parte, para 40 horas semanais, porque aqui está a distinção que pouquíssimas pessoas entendem e que é fundamental para saber se você está sendo lesado ou não. Se um professor trabalha 20 horas semanais, o piso mínimo para ele é a metade, no valor de R$ 2.565,31. Se trabalha 30 horas, são 3 quartos do piso, R$ 3.847,97. Isso é legal. A lei do piso e o STF reconhece que o pagamento proporcional é válido quando a jornada do professor é inferior a 40 horas. Então, quando um estado ou município paga o professor proporcional à carga horária, isso não é descumprir a lei. Agora, o problema que é gravíssimo e está em mais de 8 estados brasileiros e centenas de municípios que nem o valor proporcional estão pagando. Professores com 40 horas semanais recebendo em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000 abaixo do piso mínimo obrigatório. E isso é ilegal. Isso é descumprir uma lei federal. E com a decisão do STF da última semana, ficou ainda mais claro que os professores temporários também têm esse direito, sem nenhuma exceção. E lembrando um detalhe muito importante para você que é professor, que aquele período de 1/3 de aula extra classe conta como valor total da sua hora trabalhada. Então, se o cálculo está desconsiderando esse período, você também está recebendo a menos do que deveria. Na quinta-feira, de 16 de abril, o Supremo Tribunal Federal julgou por unanimidade a questão que ficou em aberto por anos. Professores temporários, os designados, os contratados, os que não passaram em um concurso, têm direito ao piso salarial? E a resposta foi sim, por todos os ministros. A tese aprovada foi a seguinte: o valor do piso salarial profissional nacional, previsto na Lei 11.738 de 2008, aplica-se a todos os profissionais do magistério público da educação básica, independentemente da natureza do vínculo firmado com a administração pública. E por que isso é importante? Porque em alguns estados os professores temporários já chegam a 80% dos docentes, dado que o próprio STF usou no julgamento. E muitos desses professores temporários vinham sendo sistematicamente remunerados abaixo do mínimo legal, sob a justificativa de que o piso é só para os efetivos. Essa justificativa acabou, o STF fechou as portas. Além disso, o STF também limitou a cessão de professores efetivos para outros órgãos em 5% do quadro, justamente para evitar que o Estado continue usando temporários para contornar os custos do piso. E aqui em Minas Gerais, por mais que o Estado pague o valor proporcional, ele ainda utiliza essa artimanha das contratações para diminuir a sua folha salarial, visto que os professores efetivos possuem aquela promoção e progressão de carreira, que aumenta o valor ainda cada vez mais. E como a gente possui professores contratados há mais de 20 anos, eles recebem um mínimo todo o período da sua carreira. Agora, trazendo para Minas Gerais, que é onde atuamos e onde o cenário tem particularidades importantes. Minas Gerais, em geral, paga o piso de forma proporcional à jornada dos professores.
Portanto, esse ponto específico do descumprimento total do piso, que afeta outros estados, não é o problema central aqui. Mas isso não significa que os professores de Minas Gerais estão bem, muito longe disso. O problema central em Minas Gerais é outro, é a defasagem salarial acumulada. Desde 4 de março de 2026, os professores e servidores da rede estadual de educação estão em greve. A Sindiúte, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, convocou a paralisação com uma pauta clara. A categoria reivindica um reajuste de 41,83%, equivalente às perdas salariais acumuladas entre 2019 e 2025. 8 anos, quase 42% do salário corroído pela inflação e pela falta de reajustes reais. E o que o governador Romeu Zema ofereceu? Um reajuste linear de 5,4% para todos os servidores do Estado, o mesmo percentual do piso nacional definido pelo MEC, mas que, para os professores de Minas Gerais, não recupera nada das perdas passadas. Do ponto de vista jurídico, existem dois problemas distintos aqui. Primeiro, o reajuste de 5,4% determinado pela portaria do MEC, número 83 de 2026, é uma obrigação federal. Minas precisa aplicá-lo ao piso, independente do que decida para os demais servidores. A questão é se o valor total pago aos professores está acima ou abaixo do novo piso após o reajuste. E se não estiver, a diferença é exigível judicialmente. Segundo ponto, a defasagem histórica de 41,83% é uma pauta legítima e urgente, mas que precisa ser enfrentada politicamente pelas categorias, via negociação, greve e, quando necessário, via judicial. Aqui, a decisão do STF desta semana reforça a posição dos professores designados de Minas Gerais. Se você é temporário e seu salário proporcional está abaixo do mínimo previsto, seja porque o cálculo está errado, seja porque houve algum desconto indevido, você tem direito garantido pela Constituição e agora reafirmado pelo STF. Vamos agora ao que interessa. Os direitos dos professores e servidores da educação pública em Minas Gerais que você precisa conhecer. Piso salarial proporcional à jornada. Todos os professores da rede pública, efetivos ou temporários, têm direito ao piso nacional do magistério, calculado proporcionalmente às horas trabalhadas. Em 2026, o valor referência é de R$ 5.130,63 para 40 horas. Se você trabalhar 20, o mínimo seria R$ 2.565,31. Se o salário está abaixo disso, você está sendo lesado e pode cobrar judicialmente os últimos 5 anos. Hora atividade, 1/3 da jornada. A lei do piso garante que 1/3 da sua jornada de trabalho seja destinada a atividades extra-classe, como planejamento, correção, formações. Se você cumpre 40 horas, no máximo 26 horas e 40 minutos devem ser em sala de aula. As outras 13 horas e 20 minutos são seu direito. Muitas escolas descumprem isso sem que o professor saiba que pode reclamar. Reajuste anual pelo MEC. Todo ano, o MEC publica uma portaria definindo o novo valor do piso. Os estados e municípios têm a obrigação de aplicar esse reajuste. Se o governador estadual ou o prefeito do município deixa de aplicá-lo integralmente ao piso, mesmo pagando um reajuste geral menor, a diferença pode ser cobrada na justiça. Estabilidade para os efetivos. Professores concursados que já cumpriram o estágio probatório de 3 anos têm estabilidade garantida pela Constituição. Não podem ser demitidos por participarem de greve. Qualquer demissão nessa condição é ilegal e deve ser contestada imediatamente. Direito à greve. O servidor público tem direito constitucional à greve, previsto no artigo 37 da Constituição. Os professores de Minas Gerais estão exercendo esse direito. Os dias parados podem ser descontados ou compensados. Isso depende da negociação entre o sindicato e o governo. Mas a participação na greve não pode gerar demissões ou punições disciplinares. Se você é professor, seja em Minas Gerais ou em qualquer outro estado do Brasil, e suspeita que seus direitos não estão sendo respeitados, aqui estão os passos para você identificar isso. Acesse seu contra-cheque e verifique seu salário base. Em Minas Gerais, o acesso é feito pelo portal do servidor.
Calcule o piso proporcional da sua jornada. O valor de referência é R$ 5.130,63 para 40 horas. Divida o número de horas que você trabalha e multiplique. Se o salário base estiver abaixo disso, há um problema. Verifique sua carga horária real dentro de sala de aula. Se mais de um terço do seu tempo é de regência, a hora-atividade está sendo desrespeitada. Guarde seus contra-cheques, portarias de designações ou nomeações e documentos que comprovem a sua jornada e sua atividade realizada. Procure orientação jurídica. Com os documentos certos, é possível entrar com uma ação que recebe as diferenças dos últimos 5 anos, seja do piso abaixo do mínimo, seja das horas atividades descumpridas. Na Castro Advocacia, trabalhamos especificamente com direitos dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Se você tem dúvida sobre o seu caso, entre em contato conosco pelo número abaixo. O STF decidiu por unanimidade que os professores temporários têm direito ao piso salarial, proporcional à jornada, mas garantido. Mais de 8 estados e centenas de municípios do Brasil estão descumprindo essa obrigação legal, pagando abaixo do mínimo que a lei exige. Em Minas Gerais, o cenário é diferente. O piso geralmente é pago de forma proporcional, mas a categoria sofre quase 42% de defasagem acumulada e está em greve desde março, buscando o reconhecimento dessa perda histórica. Conhecer seu direito é o primeiro passo para defendê-los. Se esse vídeo foi útil, curte e compartilhe, especialmente se você conhece um professor e servidor da educação que precisa ver esse conteúdo. Tem dúvidas sobre o seu caso específico? Deixe um comentário abaixo ou entre em contato pelo número na descrição. Até o próximo vídeo.